Fala, meus queridos. Rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram o dia de vocês? Tiveram referência? Tiveram tranquilidade? Foram pacientes? Ou meteram os pés pelas mãos e saíram clicando igual uns malucos aí? Eu estou sim, sendo bem sincero para vocês, chamei a atenção dos meus alunos lá e estou falando a mesma coisa para vocês. O mercado não está para armadores. Cada vela está pagando muito rápido, também estopando muito rápido. Você está olhando esses movimentos agressivos e talvez está pensando, eu tenho que operar. Porque se eu acertar o lado que o mercado for, eu vou fazer história muito rapidamente. Mas e o lado oposto? Será que você está disposto a colocar um stop mais caro? Eu te aconselho a ficar de fora. Ciclos de mercado, eles vêm e vão. E os ciclos do que a gente está passando, o ciclo que estamos vivenciando agora, não é um ciclo para amadores. Você que está aí metendo os pés pelas mãos, está quebrando contas pessoais, está estopando sua mesa de forma gratuita e muito amadora. Para com isso. Felipe, eu quero ser profissional, eu quero agir como um profissional, eu quero estar num ambiente profissional. Eu te convido a estar junto com a gente na sala ao vivo, operando todos os dias, entendendo a movimentação, a dinâmica do preço. Felipe, eu não aguento mais perder, eu quero um operacional sólido, um gerenciamento de risco objetivo, um emocional ali bem alinhado. Link está na descrição desse vídeo. Você é o meu convidado para estar junto com a gente, operar de forma sábia, objetiva e sim, muito lucrativa. Seguimos as características do Smart Money, porém analisamos o preço. O que o preço está fazendo é a oportunidade que a gente vai buscar. Se o preço gera contexto para a gente clicar, executamos. Se não gera, não fazemos nada. Hoje foram 7 mil pontos, tá? 7 mil pontos de índice, 300 pontos de dólar, doideira.com, assustador.com.br, tá? Vamos lá no gráfico de 1 minuto, que é o nosso gráfico de leitura, de operações, de atenção, de expectativas, tá? Deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente começar aqui de uma forma bem tranquila toda a nossa leitura, tá? Vamos apagar e vamos lá no gráfico. Tá vendo que teve um gap aqui gigantesco do preço, tá? Muito ruim de trabalhar mesmo. Dia bem difícil aqui, principalmente na parte da manhã. Você não tem uma referência saudável, mas existe uma oportunidade aqui. Vamos lá. Eu tenho a máxima, eu tenho a mínima marcada. Isso daqui é rompimento ou liquidez? Liquidez. Felipe, o mercado voltou exatamente nessa região aqui do order block de pavê. Eu poderia vender? Eu te aconselho a não efetuar essa operação. Porém, você pode prestar atenção num cenário muito saudável, que foi... eu quero trabalhar nessa venda porque o mercado veio de um consumo de liquidez. Esse daqui é o meu reteste e eu vou trabalhar nessa venda seguindo essa movimentação para manipulação do lado oposto. Simples e objetivo. Essa era a sua oportunidade para a abertura. Depois apareceu um cenário aqui que eu gosto bastante, tá? É o AMD. Esse setup aqui dá muito resultado. O mercado primeiro ele vai acumular, depois ele vai manipular para um dos lados e o lado que ele manipulou vai desenvolver para o oposto, distribuindo. Então vamos entender aqui esse ciclo aqui. Vou fazer com 3 colorações diferentes, tá? Aqui você tem o ciclo número 1, acumulação. Aqui você tem o ciclo número 2, a famosa manipulação. E aqui você tem o ciclo número 3, a continuidade do preço fazendo o lado oposto, a distribuição. Olha que tranquilo essa leitura. É só você esperar o movimento acontecer. Felipe, como que eu sei para que lado que ele vai? Como que eu sei que a distribuição vai ser para movimentação de alta? É só você olhar a estrutura. Eu não quero saber o que aconteceu do lado do Ampol, sabe, o mercado está caindo. Não, eu quero que você entenda. Esse movimento aqui está apontado inicialmente para cima. Então o mercado está subindo, começou uma manipulação, começou uma acumulação, fez a manipulação e desenvolveu o movimento para alta. Teve um aluno que até me mostrou que esse setup aqui pagou muito bem, né? Objetivamente entrando nessa região aqui de forma rápida, pagou os 300 pontos, a expectativa era a máxima do dia. Ah, mas ele foi lá manipular antes de subir. É difícil, mas acontece e deu oportunidade para você trabalhar. Então olha só, como eu sempre falo com vocês, eu mostro sempre os 2 lados da moeda, o lado comprador
e o lado vendedor. Quem está lá na sala entende que é uma sala de estudos, é para você evoluir. E você evolui enxergando as possibilidades. Depois disso, o preço, se você olhar, obviamente, nos 5 minutos fica mais fácil. Não tem rompimento nos 5 minutos, é só um pavio. E eu mostrei para o pessoal, gente, toda a minha análise ela é baseada no preço. Eu olho para esse candle aqui de rompimento. Eu olho para essa lateralizaçãozinha que o mercado fez exatamente nessa mínima. O que está acontecendo aqui pra gente? O mercado está com uma característica de continuidade ou uma característica de manipulação? Você tem que fazer essa pergunta sempre. Nas regiões importantes, se faça essa pergunta. Aconteceu aqui e também aconteceu aqui. Pô, Felipe, mas aconteceu na mínima, o preço começou e virou. Aconteceu na máxima e ele não conseguiu perder o último fundo. O que que você tem? Enquanto ele não perde um fundo de referência, você não pode trabalhar com a ponta vendedora. Felipe, mas aqui nessa mínima, ele conseguiu virar uma estruturazinha e se sustentar subindo. Ótimo. Só que mesmo que ele faça isso, se você não foi ousado o suficiente a ponto de executar uma compra, ou nos rompimentos aqui, que foi horrível essa subidinha, mas aconteceu e de forma contínua e duradoura, ou você fica de fora. Eu não compro o rompimento. Eu não apostei nessa operação porque eu deveria se executar, se colocar um stop relativamente técnico. Eu não quis fazer isso. Então, para mim, foi muito tranquilo observar e não fazer nada. E o preço foi subindo. Lá na máxima aconteceu a mesma coisa, nova manipulação. Só que enquanto não perde uma estrutura oposta, eu não faço nada. Preço rompe de novo. Qual que era o último fundo? Atualiza, sai daqui e vem para cá. Felipe, mas ele não tá conseguindo, tá só armando pavio para cima. Sem problema nenhum. Joga novamente e deixa o preço se desenvolver. E aí foi praticamente a manhã inteira ele subindo sem deixar uma oportunidade. E foi subindo sem deixar uma oportunidade. Eu até deixei umas ordens posicionadas aqui, vou mostrar para vocês aqui. Foi dentro dessa leitura aqui que eu apostei na movimentação. Fiz esse movimento aqui, tá? Enxerguei isso daqui como uma liquidez. Efetuei essa marcação aqui. O preço chegou na cara, não me acionou. Eu acabei não me posicionando mais. Fiz essa outra marcação. Onde é que foi aqui, gente? Deixa eu lembrar aqui que eu não... aqui. Que eu não fui acionado. Aqui foram por 5 pontos, queridos. Se você observar essa vela aqui, só esse movimento aqui tem 400 pontos. Aqui era um trade absurdo. Ia pagar em uma única vela, ter conseguido pegar um resultado muito bom. Do lado oposto, esse FVG não aciona os 50% também. Bate na cara e não aciona. Ah, Felipe, nessas horas, o que você faz, queridos? Eu só continuo olhando. E tá tudo bem. Primeira observação, simples assim. E aqui, não faz nada. E pagou bonito. Só que eu chamei a atenção do pessoal. O preço não consegue. Vai acontecer uma nova manipulação. Dá para você executar? Dá. Só que às vezes o seu stop ele fica muito curto. Por quê? Porque tá errado você colocar o stop aqui e tomar esse beijinho na maldade? Lógico que não, porque essa é a situação. Só que quando a gente interpreta o tamanho dos movimentos que o mercado está, a amplitude que ele está, você tem que ser muito assertivo na região. Ou o seu stop tem que estar muito bem posicionado, porque vai acabar em algum momento acontecendo isso daí. Você acerta o lado que o mercado vai. E acerta bonito, só que acaba tomando o beijinho da maldade. Esse talvez é o pior sentimento do operador, o beijinho da maldade, porque o preço se desenvolve para o seu lado. Se ele ao menos tivesse feito uma microestrutura aqui, esse reteste de novo no order block de pavio era outra oportunidade. Aí quando ele quebrou essa estrutura, ele não voltou, queridos. Ele não voltou. Felipe, mas eu tinha que ser comprador, olha o tanto de ponto aqui, ó. Eu tinha essa região inicial para comprar. Por que eu não posso ser comprador nessa região? Preço veio agressivo. Você vai comprar nessa situação? Eu não te aconselho jamais. Felipe, eu tinha esse outro order block de pavio, eu poderia efetuar essa compra neste ponto aqui? Aqui fica mais interessante. Eu não aconselharia porque pela agressão do preço, tá? Mas a forma como ele vem acaba induzindo. A forma como ele vem, se você não marca essa indução, se você marca aqui no pivô, esse ponto, você consegue cravar essa oportunidade. Felipe, eu não quis. Eu quis esperar um choque. Olha só que sacanagem. Ele fecha o FVG aqui, o stop é barato, vale a pena essa operação. Só que é o seguinte, qual que é o problema desse trade? Essa referência que não aconteceu de forma objetiva. E aí, o que eu aconselho a você? Não pegou no primeiro movimento, queridos, tem que pegar no segundo. Hoje eu não fiz hora extra, tá? Acabei não me posicionando, acabei ficando exatamente no 0 a 0. Eu vou mostrar para vocês que essa operação aqui foi uma operação que daria para você sim
se posicionar, tá? Olha esse stop aqui. Felipe, mas esse stop ficou caro, mais caro do que eu imaginava. O que eu sempre aconselho para vocês? Quando acontecer esse tipo de situação, você vai reduzir o seu stop, você vai reduzir o seu ponto de entrada para o seu stop ficar técnico. Olha essa operação, um trade de 1 hora até 1:12, 12 minutinhos, 600 pontos. Olha a simplicidade dessa oportunidade que o mercado encaixou. Felipe, eu vi esse outro movimento que também aconteceu em choque, o mercado voltou a testar exatamente nessa região, deu para pegar a Frida e a ida. A favor do movimento você sempre vai estar operando, no contra o movimento você vai estar esperando essas confirmações rápidas. Olha esse FVGzinho aqui também que foi bem interessante. Se você marcar, olha só como é que é interessante. Você marca esse FVG, coloca a sua entrada, coloca o seu stopzinho. Eu não gosto muito, tá? Mas você tem essa oportunidade. Por que eu não gosto muito? Porque isso aqui é um contra-tendência, é uma operação muito boa, deu um resultado muito saudável. Obviamente, talvez você ia querer um pouco mais, tá? Mas essa era a operação. Felipe, nesse primeiro toque da região aqui, eu poderia sustentar todo esse movimento apostando em mais alvos? Sim, só que o seu stop deveria ficar técnico. E você observa, o stop técnico, olha só o que eu vou dizer. O mercado andou, quase que andou 500 pontos. Volta no zero, te dá um certo calor para andar. Deixa eu ver quantos pontos que ele anda aqui, esse movimento completo. 800 pontos em linha reta. Se você sustenta ainda mais, você pega mais de 1000 pontos nessa operação de forma saudável. É muito fácil falar depois que o gráfico está pronto. Os operadores aí de gráfico pronto sempre falam dessas operações, né? Que deveria ter sustentado, que você não pode sair, você pegar a recompensa maior. Pô, queridos, se eu tô dentro de um trade desse, que ele me paga aqui quase 600 pontos, eu não quero mais nada, eu tô pulando fora, tô tranquilo, tô feliz e tô altamente satisfeito. É um dia que eu tô mostrando aqui algumas coisas para vocês, só para você entender o alinhamento do operacional, tá? Que isso, independente do que aconteça, dá resultado, só que você não precisa ficar se expondo em cenários como esse. Olha esse intervalo de mercado aqui, 2.000 pontos, não vale a pena estar posicionado. Amanhã, não vou falar nada sobre essa referência de amanhã. Operar somente o dia, são 7.000 pontos. O mercado está todo errático. Eu nem falar muita coisa, tenho quase 12 minutos de aula aqui, 12 minutos de aula. 300 pontos de dólar. Meu Deus do céu. 300 pontos de dólar. Absurdo, absurdo. Hoje um aluno me mandou essa operação, tava falando lá na sala, desse trade aqui, dessa venda. Tá certo ou tá errado essa operação? Deu resultado. Tá certo ou tá errado esse trade? O mercado vai e volta no seu 0 a 0 e depois começa a andar e anda muito. Tá certo ou tá errado? O que você acredita? Entre no intervalo de mínima e máxima, o preço toca na região, ou melhor, na pior região, que é a região dos 50%. Pô, Felipe, mas deu resultado. Se você fez, show de bola, eu tomaria mais cuidado em operar nos 50%. Se você não fez, eu não te aconselho você usar isso como uma métrica. Mas estava numa região muito cara, o preço tinha que corrigir, valia a pena apostar numa oportunidade. As microestruturas, elas são extremamente validadas para você trabalhar com o preço. Porém, na microestrutura há uma referência que você precisa ter muito cuidado na virada de preço. Se você olha os 5 minutos, você tem aquela coisa muito mais clara, muito mais desenhada para a oportunidade. Se você olha o 1 minuto, você vai ver fundo, um topinho sem correção, isso daqui é fake boss. Automaticamente isso aqui é um fake choque. Sem correção no 50% continua. Porém, o último fundo gerado para você no gráfico menor é a sua estrutura. Então, essa era a sua estrutura. Quando o preço perde, mudou característica. Mudou característica e gerou esse movimento. A pergunta que eu sempre faço, onde está a liquidez nessa estrutura aqui? Pô, Filipão, eu considerei que a liquidez foi todo esse movimento como um sweep, um fake out. Bacana, você tinha essa outra referência, aqui está a sua venda. Simples de objetivo. Não, Filipão, eu não considerei essa movimentação. Eu considerei que ele fosse manipular essa região aqui, ó. E nessa região de manipulação, eu ia ser o vendedor na manipulação dessa estrutura. Show de bola. Felipe, você já ensinou e eu aprendi muito bem que quando eu tenho uma região validada e o preço chega, testa ela e cria uma nova referência, ou seja, gera a indução, perde a característica, eu volto marcando, esperando o famoso
o famoso trade de confirmação. Às vezes não acontece esse reteste, mas quando acontece, valida a oportunidade. Então, o meu conselho, se você for buscar uma operação como essa daqui, a sua entrada não deveria estar aqui. A sua entrada deveria estar no reteste dessa região, com toda a confirmação que o preço deixou. Nova indução, nova manipulação. Felipe, ser um operador de confirmação não é tão saudável, porque às vezes o preço não volta, mas quando volta você não pode desperdiçar essa oportunidade. Será que você pegaria todo o movimento? É difícil, mas o mercado foi bem generoso para quem teve paciência e seguiu à risca o operacional. Dia extremamente volátil, muito doido, tá? Finalizo falando a mesma coisa do índice. Cuidado. Paciência. Amanhã, um novo pregão. Operar somente o dia, gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos. Cuidado com seus stops, tá? E faça jus dentro do operacional. Um grande abraço a todos. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. Te espero do outro lado da tela. Não perca tempo e vamos fazer acontecer juntos, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!